explicitamente que o presidente Bolsonaro é o inimigo, que o presidente Bolsonaro é o mal. Eu quero chamar atenção aqui para essa lei. A lei 1079 de 1950 não foi revogada, ela ainda é ativa. Olha que interessante o artigo 3, exercer atividade política partidária. Isso aqui está falando das atribuições. São crimes de responsabilidade quanto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que essa fala do Barroso enquadra aí. O que você acha, Catita? Enquadra sim. O problema é que quem tem o poder aí de vigiar, né, os atos do STF não o faz. E nós sabemos muito bem por quê. Né? Temos o Pacheco com o rabo apertado na porta, com processos, diga-se de Brumadinho, né, nas mãos do STF. Então, por isso nada fazem. Agora, me causa um espanto muito grande que o ministro Barroso, até um tempo bem recente atrás, eu mesma elogiava muitas das falas dele, que eram falas coerentes, falas que o povo gostaria de ouvir. Não sei por qual razão, né? Gostaríamos de saber o que houve aí no meio do caminho, que o ministro Barroso mudou de posicionamento, mudou de opinião. Aliás, mudar de opinião todos nós podemos, faz parte da evolução humana. Mas no caso dele, ele regrediu, né? Então, nossa, como a gente gostava de ouvir Barroso falando da bilis, né? Do Gilmar Mendes, aquelas falas, né? Enfim, o que me chama muito a atenção é ele se dizer que ele e Tabata Amaral são do lado do bem. Então, onde os 57, quase 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, que naquele momento, sim, foram maioria, né, eleitores, maioria no voto, deram a vitória a Bolsonaro, então nós somos todos do mal? É só uma reflexão. Veja, ministro, não estou lhe atacando, só estou fazendo um contraponto da sua fala. Então, nós temos aí quase 58 milhões de pessoas do mal no Brasil. E o bem se restringe à esquerda, e então, talvez por essa razão, por vocês serem do ódio do bem, que nada acontece, né? Com falas, não são censurados, não são processados, e muito pelo contrário, são inocentados. Que cara de pau, ministro, que cara de pau. Além de rasgar a Constituição Federal a todo momento, todo dia vocês rasgam um pedaço dela, deveria se preocupar com os anseios do povo brasileiro. Se preocupa com o que o povo brasileiro pensa do STF, não enquanto instituição, mas enquanto 9 ministros que lá estão, que não representam os anseios do povo. Se pensasse, não estava falando isso. E aqui vai mais um cala-boca meu. Cala a boca, Barroso. Edu? Bom, eu acho isso aí fascinante, porque a minha primeira pergunta a respeito disso tudo é: quem está pagando por isso? Pelo evento, nós sabemos que tem o patrocínio globalista, mas quem pagou os custos de Barroso, de Tabata Amaral? Porque há pouco tempo, quando o ex-secretário Mário Frias foi a Nova York para trabalhar, ele foi questionado, né, de forma até violenta pela esquerdalha, por causa de R$39 mil gastos para ele e mais a pessoa que o acompanhava a trabalho. Quando o presidente faz uma viagem, seja esta qual for, não importa o benefício que isso trará para o país, é questionado mais uma vez pela esquerdalha e acusado de estar acusado de mau uso de verbas públicas, é o que eles dizem. Mas quem está pagando os custos de Barrosão, de Tabata Amaral e da caterva com dinheiro público que lá estava? Por que não perguntam isso? Só para começar, eu acho também fascinante o fato de Natuza Neri, da Rede Goebbels, estar lá presente, lado a lado com esta gente, né, que deveriam nos representar, mas estão fazendo campanha contra o governo, contra o próprio país, e num país estrangeiro. Fascinante também. Para Barrosão eu tenho uma mensagem, quando ele diz que eles são o poder, que eles são poderosos, em outras palavras, praticamente isso que ele diz, poderosa, Barrosão, você é poderosérrima, mas o presidente é Bolsonaro. Lembre-se disso, que você não foi eleito para porcaria nenhuma. Você está abusando do seu poder, sim.
Então esse é o poder que você tem de abusar, de vilipendiar a Constituição brasileira. Quanto ao que houve a respeito das falas pretéritas de Barroso e do Barroso que nós vemos hoje, Catita, reiterando aqui a tua fala, é que no meio do caminho tinha um Bolsonaro, que eles não contavam que fosse aparecer. Então essa é a diferença do Barroso de antes para o Barroso de agora. E você citou, por exemplo, 9 ministros. 9 ministros, 9 dedos, é um número quase cabalístico, não é? No cenário atual do Brasil. E só para fechar aqui a minha fala, Tabata Amaral, Rubão, por favor, me esclareça, caso eu tenha esquecido aqui. Tabata Amaral não é aquela que estava envolvida numa polêmica, fazendo apologias a um regime que a gente não pode dizer o nome aqui, que aconteceu na Alemanha de 70 anos atrás? Não é a mesma Tabata Amaral, bonitinha, mas ordinária? Eu acho que é a mesma. Então, exatamente. Então é tudo isso muito curioso, mas ninguém questiona. Nós não vemos a esquerdalha questionando absolutamente nada disso, e essa gente vai para fora do país com eventos bancados, patrocinados por globalistas, tentar detonar o governo federal. Isso, se não é ridículo, é ao menos hilário. Pois é. Bom, fala do Barroso tá aí, tire suas conclusões. O ministro ele tem que se limitar ao que lhe atribui. Eu não lembro de eu queria fazer uma pergunta, Rubão, para você e para a Catita, se me permite, rapidamente. Pois não. Você mostrou aquela lei de 1950, né? Que mostra ali, determina o que podem e o que não podem fazer os iluministros. Isso não se enquadra na categoria de peculato, uma vez que eles são funcionários públicos? Só para o meu esclarecimento do público. Isso se enquadra em N crime de responsabilidade, Edu. Só que tem um detalhe. Porque eles tendem muito a acusar o presidente de peculato, né? Mas isso aí seria o quê, então? Ele está quebrando uma lei expressa, uma lei ordinária. Isso daqui é quebra nítida de uma lei. Não é nem peculato, é crime de fato. Ele está quebrando uma Exato, peculato, crime relacionado a funcionário público, pela definição da lei. Ele está a lei. Agora, quem que vai julgar isso daí? É aí que está a pergunta. Quem vai cair no colo de quem? Do Gilmar Mendes? Do Xandão? De quem? Então, do Senado seria o caso, né? Uma investigação no Senado, um possível impeachment. Mas que, é claro, sabemos as limitações do nosso país, mas em teoria seria esse o caminho, não? Seria. Pela lei, pela Constituição, coitada da Constituição, se a gente pode mencioná-la ainda, o caminho correto seria o Senado pegar essas imagens, abrir uma comissão parlamentar de inquérito e indiciar o Barroso e impeachment. O correto seria isso. O ordenamento diz. Mas sabemos que dos 80 e tantos senadores, todos têm rabo preso, todos têm alguma coisa a dever, e isso jamais vai acontecer. Repito, já disse isso e repito. O grande erro desse sistema nosso se chama esse 8 infinito da Constituição, onde o judiciário investiga o legislativo investiga o judiciário, e um está do lado do outro, e um depende do outro, e um fica com